Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast do eGestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre as expectativas da economia para o segundo semestre de 2020. Para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, eu trouxe o Diego Marconato. Tudo bem, pessoal? É bom estar de volta. E também o Davidson. Tudo bom, pessoal? Então vamos lá que o programa tá muito bom. Eu queria começar o programa com um pouco de contexto, né? É claro que os impactos do vírus, eles foram sentidos de forma diferente por cada segmento, assim, mas de maneira geral, quão feio foi o estrago na economia? Foi muito feio. O estrago foi inédito, na verdade, assim, foi algo que não se via já há várias décadas. No caso dos Estados Unidos, foi absolutamente inédito, o nível de desemprego lá explodiu. Os Estados Unidos vinha numa queda histórica do desemprego e em questão ali de 2-3 semanas o índice subiu de uma forma inimaginável. No Brasil o impacto foi muito grande também e é importante dizer que indicadores tradicionais da economia, como o próprio índice de desemprego, não são suficientes para captar o tamanho da paulada que a economia tomou aqui no nosso país. Quando nós enxergamos o volume de pessoas que saiu da força de trabalho, por assim dizer, ou seja, que desistiu de encontrar emprego formal, esse número subiu muitas vezes e se esse número fosse computado no índice oficial de desemprego, mostraria um número muito diferente. Existem outros fatores que impedem de nós visualizarmos o impacto real do Covid-19 ou das medidas de contenção ao Covid-19 na economia. Algum é a própria rigidez da legislação trabalhista no Brasil. Então, tem muita empresa que já quebrou e que simplesmente ainda não conseguiu pagar, demitir oficialmente os seus funcionários. Então, o impacto ele é gigantesco. Isso ele pode ser visto de maneira direta num site que eu tenho acompanhado com bastante frequência, que é lá o índice de consumo da Cielo, onde eles captam na ponta esses números, né? Então, a boa notícia é que na última semana houve uma recuperação do índice de consumo, uma recuperação bastante importante em alguns setores, mas, de modo agregado, o número ainda é bastante assustador, né? Então, assim, o impacto foi muito, muito grande. O próprio Sebrae fala de centenas de milhares de empresas já fechadas, muitas outras para fechar. Uma reportagem do Economist publicou que dizia que metade das empresas com menos de 500 funcionários nos Estados Unidos ou quebrou ou está para quebrar. Então, o fato é que quando nós temos uma grande parcela dos negócios, principalmente negócios de menor porte, que não tem caixa para aguentar grandes períodos operando, o desastre ele necessariamente vai ser muito grande, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. E isso traz impactos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem questões aí que são mais de curto prazo, como a quebradeira ou a queda imediata no consumo, como também no longo prazo, que é na própria estrutura econômica e social do país, né? Seja do Brasil ou de outros países também. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma redução, na verdade, um aumento do uso dos canais de venda na internet. Sim, o canal de venda na internet tem sido o grande salvador da pátria aí, porque é um canal que se mantém operando, né, em vários setores, e também o que se vê é um aumento relativo do poder dos grandes negócios, né, e a tomada de espaço de muitos pequenos negócios. Então, assim, a gente poderia continuar falando em outros tipos de impacto ainda, mas, de maneira geral, é isso, assim, um impacto muito grande mesmo. Hein, Diego? Uma coisa que muitos dos nossos ouvintes estão iniciando com gestão, né, começar a aprender sobre empreendedorismo, são empreendedores por necessidade, nem todos são grandes conhecedores da economia. Uhum. O que o desemprego lá nos Estados Unidos tem a ver com o pequeno empresário aqui no Brasil? Tem muito a ver porque o pequeno empresário, de uma forma ou de outra, de maneira direta, mas na maioria das vezes de maneira indireta, a renda dele, o volume de vendas, o preço que ele consegue colocar no mercado
e também o preço dos insumos que ele compra vai ter algum impacto no mercado externo, principalmente americano, porque a economia americana é a locomotiva do mundo, junto com a economia chinesa e depois da União Europeia. Então, o que acontece? No momento que ocorre uma quebradeira lá, reduz o poder de compra da população americana, das famílias americanas de uma maneira geral, e isso vai gerar um volume menor de importações. Então, empresas brasileiras que, por exemplo, exportam para lá vão ter um impacto direto, e essas empresas eventualmente vão ter que demitir pessoas, ou vão ter que reduzir a sua atividade operativa, e isso vai fazer com que em algum momento ou outro a demanda agregada da economia, ou seja, a quantidade de produtos e serviços que as pessoas compram, diminua. Então, assim, sempre vai existir algum tipo de impacto quando se tem uma queda tão violenta na atividade econômica como está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Aqui também, mas colocando em perspectiva essa questão específica do impacto americano aqui. Então, a economia hoje ela é global e também no sentido em que ela é toda interligada, né? Então, vai ter impactos de taxa de juros e tudo mais. Então, a pequena empresa pode dizer, tá, mas eu não exporto, não importo, não vendo para os Estados Unidos, não compro para os Estados Unidos. Tudo bem, mas a questão é que se a atividade econômica esfria lá, a tendência é que em algum tempo, e algum tempo após também esfria aqui, e que isso diminua o poder de compra daquele cliente do negócio do pequeno empreendedor. Sim. Uma comparação só para complementar isso, né? É que se as famílias norte-americanas consumiam, e aí eu vou usar um exemplo um pouco fora da realidade, mas consumiam 100 unidades de laranja por mês, elas de repente passaram a consumir só 50, e 50 pode ser o número que o próprio país norte-americano consegue produzir para abastecer o seu mercado interno. Então, normalmente o primeiro corte ele vai ser o de fora, né? Claro que se a gente ainda conseguir produzir mais barato, mesmo com os impostos sobre importação que acontece, a gente ainda conseguiria seguindo vender. Mas ainda assim o impacto seria sentido também, né? Porque pode, daí, se a prioridade for a nossa laranja, no caso, e a laranja é um produto muito exportado para os Estados Unidos, pode diminuir justamente a quantidade de laranja que eles vão passar a importar da gente. E claro que isso daí tem efeito depois até em sistemas, né? Porque os produtores, eles também vão utilizar, vai ter algum sistema de transporte, vai ter um sistema emissor de nota fiscal eletrônica para exportação de laranja. Todo o ecossistema ele está interligado justamente com isso, né? Então o poder de compra, de aquisição, o poder aquisitivo da família norte-americana, ele com certeza faz muita diferença. Recentemente eu fiquei sabendo que a Taurus, né, aquela fabricante de armas de fogo brasileira, anunciou que está indo para os Estados Unidos. Tu acha que isso pode ter algum impacto? Não sei se vocês estão sabendo dessa notícia, mas pode estar relacionado, de certa forma, também aos impactos do coronavírus. Como assim ela está indo para os Estados Unidos? Ela está se mudando para lá ou ela está abrindo uma parte da empresa lá? O que eu entendi sobre o assunto é que ela estaria saindo do Brasil e indo começando a produzir nos Estados Unidos, até porque boa parte das armas acabam sendo exportadas justamente para lá, né? Eu teria que conhecer as especificidades dessa situação, né, de saber por que exatamente ela foi para lá, mas que quando nós enxergamos o ambiente empreendedor brasileiro e o mercado brasileiro, o ambiente empreendedor americano e o mercado americano e o tipo de produto que a Taurus vende, parece fazer muito sentido eles irem para lá. Sim. Né? A população americana são 300 milhões de pessoas e é um mercado que é um país onde a maioria dos estados tem uma legislação bastante aberta ao porte de armas e realmente o número de armas per capita nos Estados Unidos é muito grande. Então, eu acho que faz muito muito sentido eles irem para lá, né? Eu acho que uma outra coisa que vale a pena falar desses impactos todos na economia, do que vai acontecer no segundo semestre. Tem alguns grandes pontos aí. Um é o que nós estamos observando nesse exato momento, que é uma série de cidades retornando a políticas bastante restritivas em termos econômicos, ou seja, fechando comércio, fechando
todos os tipos de serviço e também varejo que não são de primeira necessidade, né? Então, a questão é quantas vezes isso vai eventualmente se repetir, nós não sabemos. Mas o fato é que isso joga uma insegurança gigantesca no mercado, né? Além do impacto imediato de ter gente, de ter uma quantidade gigantesca de negócios sem faturamento, com a entrada de dinheiro literalmente suspensa, isso torna a atividade empreendedora mais arriscada. Então, mas pelo menos agora o pessoal está mais, como é que eu vou dizer, está mais preparado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles estão fazendo por bandeira, né, por região, e não parando tudo de uma vez só. Sim, é verdade. Eu acho assim que as medidas elas têm sido mais... aumentou o nível de profissionalização dessa tomada de decisão. Eu não sei se é o ponto ideal ainda, mas de fato se parou de ter decisões que às vezes uma aplicação de um remédio que às vezes pode ser tão forte de modo a matar o paciente, né? Então, mas de qualquer forma, o fato é que isso joga um nível de incerteza importante no mercado. As bolsas, elas têm respondido isso através do aumento da volatilidade, né? As ações elas têm subido e descido de maneira muito forte aí nos últimos meses. Teve aquela queda gigantesca da Bovespa, e agora ela está subindo de novo, mas agora ela chegou a 90 e poucos mil pontos esses dias, hoje está em torno de 90. Então, assim, nós estamos num momento de grande incerteza econômica, né? Os governos estão respondendo como? Atacando a falta de liquidez, né? Porque o que acontece? O dinheiro, como ele parou de circular em várias partes da economia, o que os governos têm feito é injetar dinheiro, né? Isso tem acontecido no Brasil, tem acontecido em muitos países do mundo. Os Estados Unidos passou um pacote gigantesco e agora está para passar outro, aprovar outro. Então, assim, isso, por sua vez, nós não sabemos qual vai ser o impacto disso na inflação, porque normalmente quando nós temos uma injeção tão rápida de dinheiro na economia, nós temos um aumento súbito da inflação, né? Mas parece que isso está sendo contrabalanceado com a queda do consumo per se. Então, assim, é um momento de grande insegurança mesmo, né? Nós não temos como saber exatamente o que vai acontecer. O que nós sabemos é da aceleração de alguns movimentos que já vinham acontecendo. Um exemplo é a digitalização da economia. Então, grandes varejistas que já vendiam pela internet estão aproveitando muito esse momento. Negócios que já operavam na internet, muitos deles, na verdade, está sendo uma oportunidade, né, onde eles estão ampliando as suas vendas, estão aumentando suas participações de mercado. E outros negócios que estavam completamente fora da web, eles viram seus modelos de negócio, em algumas instâncias, absolutamente inviabilizados, né? Se nós pegarmos os dados de consumo, a gente vai ver que, por exemplo, vestuário, o consumo em lojas de vestuário caiu 90%, restaurantes caiu 60%, serviços, de maneira geral, caiu 60%, chegou a cair 70%, eu acho. Então, a questão é que essa digitalização da economia, ela escolheu alguns modelos de negócio, as próprias forças que estão em jogo agora, definem alguns modelos de negócio como vencedores e outros modelos de negócio que acabaram perdendo mais, né? Então, eu defini uma lista onde vê assim, quais são os negócios que foram menos impactados em ordem decrescente, em ordem crescente, os negócios que foram menos impactados por essa crise. Então, em primeiro lugar, nós temos as empresas de software como serviço, depois nós temos as empresas que vendem online, mas com contratos de menor prazo. Depois nós temos, eu digo software como serviço, mas o primeiro de contratos de longo prazo, depois contratos de menor prazo, depois varejo na internet, depois empresas de serviço que têm um ciclo mais longo, como por exemplo universidades que têm um ciclo semestral. Depois nós partimos para a economia que é pura, porque também a educação teve muita virada para o EAD, né? E isso amorteceu de certa forma o impacto. Embora nesse ciclo semestral, agora na metade do ano, possa haver um impacto forte.
Mas depois nós temos a economia de tijolo, que nós chamamos de tijolo e cimento, né? Que é a economia, vamos dizer, principalmente de varejo e serviço, onde nós precisamos da presença física dos consumidores, né? Então, essa foi a economia mais afetada de maneira geral. Então, e por quê? Porque ela depende, ela depende necessariamente da proximidade física, né? Então, se nós formos observar empresas assim, as empresas que acho que foram as mais afetadas, né? Empresas de turismo, empresas de transporte, eventos, então esse tipo de negócio foi muito impactado. E eu acho que um grande mercado que interliga muita coisa, na verdade, né? Então, eventos afeta desde o produtor de copos ao designer que vai fazer, a agência de marketing que ia fazer toda a divulgação do evento, aos promoters, bem por tanta coisa, assim, que afeta muito, assim. Eu acho que é justamente os eventos, eles movimentam tantas forças, assim, que a falta de eventos, a gente chegou a fazer uma pesquisa com os nossos clientes, né? Do que estava prejudicando, e uma das perguntas era justamente o que eles achavam que estava prejudicando mais, e uma das respostas mais comentadas ali, uma das opções mais marcadas foi justamente o cancelamento de eventos. Então, para ter uma noção assim de quão grande é esse movimento, né? Claro que tinha opções como, por exemplo, menos clientes vindo até a minha loja, tinha clientes como volume de vendas menor, mais baixo, diversas opções, e assim, uma das primeiras, das mais marcadas, foi com essas o cancelamento de eventos. E isso, para mim, assim, foi uma chave que virou que nossa, realmente é um mercado que movimenta tantas forças, né, que ele impacta demais, assim. Exato. E é um mercado onde a proximidade física é um tipo de atividade onde a proximidade física é absolutamente necessária, né? Sim. Então, de fato, foi muito impactado. E eu acho que, então, uma grande lição que fica aí para o segundo semestre, não só para o segundo semestre, mas como todo o nosso futuro, é a proeminência da internet como canal de vendas por excelência, né? Então, se nós formos observar os negócios que crescem já estão na internet já há bastante tempo, né? Amazon, Microsoft, Google, Facebook, esses grandes Uber, todos eles dependem de uma forma ou de outra da internet. E cada vez mais a internet vai se tornar o canal de vendas vencedor, né? Vai se tornar o canal de vendas por excelência. Assim como a internet, ela nasceu sendo como um canal de vendas alternativo, e me parece que a virada vai acontecer muito antes do que nós imaginamos. Virada no sentido onde a internet vai ser o canal de vendas padrão, e a economia, o tijolo e cimento, vai ser um canal de vendas alternativo. Sim. Vai ser o lugar que, de repente, tu vai para experimentar uma peça, para dar uma olhada, ver se aquele produto realmente te agrada, mas quando tu for finalizar, tu finalizar pela internet, muitas vezes, né? Mas agora, isso que comentaste é bem interessante, porque mesmo as novas tecnologias estão estão permitindo a experiência dentro de casa. Então, realidade virtual, que vem por aí, holografia, outras experiências sensoriais. Deixa eu só comentar uma coisa para complementar isso de realidade virtual que tu falou. Esses dias eu estava olhando alguns quadros para comprar na internet, e uma das coisas muito legais assim que tinha no site era que tinha inúmeros modelos de quadro, mas todos eles, quando tu clicava, ele mostrava o quadro, e se tu fosse rolando pro lado, tu conseguiria colocar aquele quadro em comparação com o tamanho de um sofá padrão, assim, atrás do sofá, e daí tu tinha uma dimensão de como é que ficava na tua casa, com paredes de cor diferente e tudo mais, pra te, olha, esse daqui eu acho que fica bonito porque fica mais próximo do que eu tenho aqui, do ambiente que eu tenho na minha casa, né? E o site mesmo, ele gerava automaticamente aquela percepção para que tu olhasse e sentisse, sem precisar colocar na tua parede, como é que ele ficaria dentro da tua casa. Exato. É muito interessante. Exatamente, isso vai se tornar cada vez mais comum, porque é só nós observarmos o salto de qualidade e a proliferação de softwares de webconferência. Eu vi muitos softwares assim, que eram meio complicados, ruins de usar, e eles foram ajustados com uma velocidade bastante alta, e então essa tecnologia, como muitas outras, elas vão ser
popularizada. Caso essa de conferência já é muito popularizada, mas as outras vão ser popularizadas com uma velocidade talvez inimaginável, né? E outro ponto é o seguinte, que esse negócio de que todo mundo foi literalmente forçado a trabalhar de casa pela situação e tudo mais, fez com que as empresas se dessem por conta que muita coisa pode ser feita à distância. Então, essa tendência de encasulamento das famílias dentro das suas casas, que é uma tendência que nos anos 90 já vinha sendo popularizada por uma estudiosa de marketing, o sobrenome era Popcorn, acho que é um sobrenome fictício. Talvez o Davidson lembre, o Luciano Mai, que é nosso conhecido... Sim, não lembro disso, eu lembro do professor. Eu me lembro que ele trabalhava com esse livro e na época não fazia tanto sentido, mas hoje é exatamente o que está acontecendo, né? Esse encasulamento da... Mas isso é uma má notícia para a pequena empresa, então? Depende de como que ela está organizada. E depende como que ela organiza tanto o seu modelo de negócio como o seu canal de vendas. Então, se ela opera de uma maneira tradicional, ela vai estar muito sujeita aos riscos aí, que estão aí, que não estavam antes, que é o quê? Que daqui a 2, 3 meses, de novo, nós temos um blackout econômico, onde os clientes não conseguem mais chegar nas lojas deles. Mas agora, tem muito negócio que está se reinventando em uma velocidade muito alta para operar via internet ou de alguma outra maneira que ele consiga continuar com a sua atividade, com suas vendas e assim por diante, né? Deixa eu dar um exemplo só para complementar isso que o Davidson disse, né? Eu acho que vai ser praticamente impossível agora, nos próximos anos, talvez, a Amazon fazer entrega de um dia em Santa Maria. Mas se uma livraria daqui conseguir organizar os seus itens no site e prometer a entrega em um dia, que não é nada impossível, né? Porque a pessoa finalizou, veio uma notificação, eu entrego pro motoboy, é R$8 para ele entregar na casa da pessoa. É mais barato do que o frete que vem de fora e chega no mesmo dia ainda por cima. É uma possibilidade. Acho que seja tão simples assim, porque tem por exemplo, toda a estrutura de marketing da Amazon é gigantesca em comparação à livraria local. A Amazon pode comprar em maior escala em preço mais barato, o que o local não vai conseguir. E a entrega, digamos que seja entre um dia e 2, 3 dias, como já está o Amazon Prime. O Amazon Prime é 3 dias. No interior do Rio Grande do Sul, em 3 dias. É muito difícil de tu concorrer. Eu vejo como uma notícia para a pequena empresa, sim, porque quem é que vai crescer com tudo isso? São as grandes empresas. Sim. Tu vai poder trabalhar, por exemplo, com a Amazon, mas tu trabalhando dentro da Amazon e não com marca própria. Daí vai ser difícil de tu construir uma marca tua, porque um dia depois a Amazon decide que não gosta mais do teu produto ou não quer mais a tua loja. Ela pode te cortar no momento que ela quiser. Então, muito poder para a Amazon, realmente. Eu tô vendo que isso tende para as grandes empresas, esse monopólio. Sim. Né? Sim. Para as grandes empresas, de fato, que já operam, que já tem uma estrutura gigantesca na internet, e a Amazon é o exemplo por excelência, porque é um negócio de varejo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu moro numa pequena cidade, na região metropolitana de Porto Alegre, e esses dias na Amazon eu vi ofertas do tipo, compre itens do dia a dia da sua casa sem limite de compras e receba em casa sem frete pelo Prime. Aí tinha sabão em pó, detergente, eu poderia comprar um detergente por R$3 eles me entregaram em casa. Mas eu tenho feito isso muito, eu compro muita coisa na Amazon com Prime. Exato, mas agora quem perde, de fato, é o pequeno comércio local, né? Então, isso está muito em cima do que eu comentei anteriormente, que os pequenos negócios, se colocou uma pressão sobre eles gigantesca, né? Porque no momento... Porque tem que se colocar uma coisa também, né? Às vezes eu faço lives do tipo, o pessoal me convida como vencer na crise, assim por diante, e eu faço, e às vezes tem estratégias que, dependendo do tipo de negócio, pode ser aplicada, mas eu quero dizer que é um momento muito difícil que não se pode fazer mágica, no sentido que quando chega alguém e diz, olha, está proibido de faturar, está proibido de vender por 2, 3 meses, realmente o impacto pode ser desastroso, né, no negócio. Agora, o fato é que tem vários negócios, tem várias pequenas empresas que estão fazendo mudanças
algumas delas já operavam na internet, outras não, e tem casos bem interessantes por aí. Esses dias eu entrevistei o pessoal da Dobra, onde eles começaram, já vendiam carteiras de papel pela internet, agora eles estão abrindo o Dobraflix, que é uma espécie de Netflix deles. Então eles criaram vários serviços novos num prazo de tempo bastante curto, aproveitando o escopo que eles tinham, e conseguiram restabelecer com uma rapidez muito grande o nível de faturamento deles, né? E tem outros negócios do tipo. Agora, de maneira geral, o que nós podemos esperar aí é que passe a pandemia e que o comércio possa operar possa restabelecer a sua operação normal. A boa notícia, nós estamos falando aí de várias coisas que são ruins, né, que estão acontecendo, mas a boa notícia é que nessa última semana, como eu comentei anteriormente, a curva de consumo subiu com uma velocidade muito grande, que inclusive já mostra em vários setores uma estabilização, ou seja, já voltou a níveis anteriores ao início da pandemia, né? Uhum. Então, se nós tivermos esse cenário se consolidar, isso tudo pode ter sido um grande susto, que certamente vai deixar muita cicatriz, mas nós podemos passar por esse período aí e voltar a ver um horizonte bem mais positivo aí no médio prazo. Eu penso que o mundo está mudando do que foi da Revolução Industrial até agora há pouco, da ideia de produzir um produto, tu pega esse produto físico, tu não sabe nada sobre o cliente, tu apenas vende e depois que vendeu, eu não sei mais nada sobre o cliente, não sei nada sobre esse produto depois da venda. Uhum. E o mundo está mudando para serviço. Sim. Se tu for ver, as empresas da SP500 dos Estados Unidos, como era no ano 2000 e como são agora, a maioria das empresas da SP500 hoje são empresas de serviço, não são mais empresas de produto. Sim. Tá? E o que acontece? Por exemplo, o meu irmão, ele está abrindo uma empresa de venda de suplementos, né? Vender produtos. E ele está começando, faz menos de um mês que ele está trabalhando com isso. E pensando nisso, eu dei a seguinte ideia para ele. Por que tu não faz um clube de assinatura de suplementos? Que tu entregue o suplemento uma vez por semana, ou uma vez por semana não, uma vez por mês para esses clientes. Tu cria uma receita recorrente a partir daquilo ali, tu entrega para a pessoa, né? E é muito melhor do que tu tentar concorrer diretamente com outras empresas de suplemento. Sim. Né? Tu já tem aquele cliente, tu já, entre aspas, se adonou daquele cliente e tu consegue trabalhar dessa maneira. Se tornar uma empresa de serviço do que necessariamente uma empresa de produtos. E nesse meio tempo, tu entregar outras coisas, tu entrega um suplemento que a pessoa não tinha comprado para ela experimentar e assim vai. Sim, e eu acho que quando nessa virada para essa economia de serviço, passa a ter um peso muito maior o relacionamento com o cliente. Porque, de novo, assim, o que a gente enxerga, né? O movimento que vem ocorrendo há décadas e parece que nesse período que nós estamos vivendo, assim, se consolidou completamente, que é uma época de fusões, né? A economia, cada vez mais, ela vai se concentrando em grandes grupos econômicos, né? Então, se a gente pegar aí, tem sei lá quantas centenas de marcas de carro aí fora, nós vamos ver que tem 2, 3 grupos, né? Conglomerados de produção de carros que são donos de aí 80%, 90% das marcas. E a mesma coisa acontece em vários outros setores, do mercado de ação até produção, sei lá, de pasta de dente, né? Então, o pequeno negócio, nesse cenário, eu acho que tem 2 pontos aí. Um é o que tu falaste, em outras palavras. Ele aprender a agregar valor, eu não gosto dessa palavra porque é muito chavão, mas eu quero dizer assim, a ele conseguir entregar valor para o cliente, ou seja, captar e reter clientes com base num serviço que ele presta, e o serviço e o produto, muitas vezes, vai ser apenas o canal através do qual o canal no qual ele agrega o serviço, né? Mas o valor está no serviço, não no produto puro em si. E, de novo, eu vou usar o exemplo rapidinho da Dobra, porque essa empresa, assim, que eles vendem carteira de papel por um valor que é, às vezes, 5, 6 vezes maior do que carteira de papel da China. A carteira ela é muito semelhante, mas tem toda uma questão de posicionamento do serviço, do relacionamento com o cliente,
eles conseguem ter um grande sucesso com isso. Então, um ponto é esse, trabalhar firme a questão do trazer valor através do serviço. E o outro é o relacionamento com o cliente. Porque as grandes empresas, ela não tem o conhecimento local que muitas vezes os pequenos negócios conseguem ter, né? O conhecimento imediato do cliente e assim por diante. Então, tem vários pequenos negócios que podem aproveitar isso para captar e principalmente para manter a sua base de clientes, né? Mas que realmente assim é muito complicado querer competir de frente com um grande negócio, competindo naquilo que o grande negócio tem de mais forte, que é a capacidade de vender muito barato, né? Sim. Ou de logística. Isso, ou logística, coisas do tipo. Então, qual é a força do mercado de bairro, por exemplo? A força do mercado de bairro é a localização e o conhecimento do cliente. Claro que tem questões mais internas do negócio, como a variedade, o preço também entra, mas assim, se eu quero preço barato, eu não vou no mercado de bairro, eu vou ir num varejista ou vou comprar de um grande negócio na internet, né? De um varejista, não, perdão. Um atacado. De um atacadista, exatamente. Então, é importante que o pequeno negócio entenda o seguinte: quais são as minhas forças nesse momento? Por que os meus clientes compram de mim e não compram? Se eu tenho uma empresa, eu tenho clientes. Poucos ou muitos, eu tenho clientes. Então, por que meus clientes compram de mim e não estou comprando no momento desses outros grandes negócios ou de quem está na internet? E aí tentar construir em cima dessas forças, olhando esses dois pontos, serviço e a relação com o cliente, né? O relacionamento com o cliente. O gestor, o empreendedor, mesmo o pequeno empreendedor, vai ter que aprender muito sobre gestão. Não vai mais, com o tempo, não vai ter mais aquela pessoa que só vende e pronto, né? Como acontecia no passado e acontece até hoje em dia. Vai ter que entender de gestão para poder competir no mercado. Sim, é fato. O que eu acho assim, essa crise, devido ao tamanho dela e a todas as repercussões, ela vai gerar o desaparecimento, vai levar ao desaparecimento natural de muitos e muitos e muitos negócios que vinham se mantendo porque tinham algum fluxo de venda, mas eles não tinham o conhecimento da gestão. Então, o que acontece? São negócios que, quando o céu estava azul, eles estavam muito bem. Mas quando vem essa crise, quando o tempo fica feio, como ficou, esses negócios, eles, na verdade, não vão nem entender muito o que está acontecendo, né? Claro que também vão ter negócios que têm seus fundamentos muito sólidos e têm uma gestão boa e que vão sofrer muito, eventualmente fechar, devido ao setor específico que se encontram. Mas agora, vai haver uma seleção natural nesse momento daqueles negócios que têm uma boa gestão para os que não têm. E esses que já têm alguma gestão vão ter que melhorar a sua gestão ainda mais para garantir a sua sobrevivência ao longo prazo. E aí eu sempre coloco aquelas duas competências fundamentais para negócios de pequeno porte que estão crescendo. Primeiramente, gestão financeira e marketing. Ou seja, marketing olhando aí o quê? Saber ler o mercado, saber oferecer produtos e serviços que o mercado queira comprar, saber captar e reter cliente e saber fazer gestão financeira do negócio. Na medida em que a empresa vai crescendo com maior velocidade e vai ganhando maior corpo, aí entra muito forte a capacidade de gestão de pessoas, né? Então, no momento em que o negócio vai ganhando complexidade, se torna fundamental a parte de gestão de pessoas. Eu acho que nesse momento vale a pena muito colocar também uma outra competência, que é a competência de vender na internet, porque tem muito negócio que às vezes vende muito bem, vamos chamar assim, na economia no tijolo e cimento, ou seja, no varejo tradicional, e que acha que é só jogar os seus produtos e serviços no Instagram, no Face, no Google, e que ele vai obter o mesmo sucesso de vendas que ele vinha obtendo. Investe, sei lá, 10, 20, 30 mil numa loja física, mas não investe nenhum real na loja virtual, né? Exatamente. Ou não necessariamente dinheiro, né? Mas tempo também. Sim, passei muito tempo aprendendo o meu produto, mas eu não quero aprender como é que funciona o Facebook, não quero aprender como é que funciona o Instagram. A gente nasceu como uma empresa da internet, é o que a gente faz no dia a dia. E a gente tem que estar sempre estudando, né?
Eu conheço o gestor já há algum tempo e escutando muito vocês, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, que vender na internet é algo completamente diferente de vender no varejo tradicional, né? E que é necessário tempo e recurso. Então, tu falaste ali, às vezes coloca dinheiro em publicidade ou força de vendas na economia tradicional e não coloca na internet. Mas às vezes também coloca na internet, mas se não sabe colocar bem, o prejuízo pode ser muito grande, pode não ter feito nenhum investimento. Então, essa expertise, se ela já era importante, hoje, devido a tudo que nós já falamos até agora, é fundamental, né? Saber como captar clientes e reter clientes via canais de internet, né? Como que eu vou me relacionar com o meu cliente, como que eu vou me manter presente para ele, como que eu vou satisfazer ele, como que eu vou... Então, saber se relacionar mesmo. A palavra é relacionamento. E eu fico pensando assim, lembra dos vendedores antigos que vendiam goela abaixo, né? Toma aqui, assina o contrato o mais rápido possível, não quero saber, não sabe mais venda? Isso a internet e o futuro vai matar. Sabe? Né? Porque não vai ter como. Tu vai ter que se relacionar. Porque tu vai ter que manter. Tu não vai ter uma base de clientes gigantesca assim como tu tinha antes, se tu não soubesse relacionar com eles bem, né? Sim, exatamente. E aí eu acho que aí tem algumas coisas importantes, que criar um relacionamento duradouro leva tempo, por definição. Então, tem que ser algo estudado, tem que haver uma persistência nisso, tem que haver investimento de tempo e outros recursos. E porque o Covid-19 jogou ainda mais negócios para a internet, esse canal, ele hoje já estava algum tempo atrás, mas hoje, mais do que nunca, ele está interditado. O que eu quero dizer com interditado? Que hoje tem muita oferta na internet de muita coisa. Tem muita coisa semelhante ao que eu vou vender. Então, como que eu me diferencio? Como que eu opero? Como que nesse oceano que nós, clientes, encontramos na internet, como que eu encontro a tua oferta? Né? Como que a tua oferta me chama atenção? Então, tudo isso, de fato, tem que ser muito estudado e tem que ser com pessoas que entendam disso. Né? Sim. Eu queria só complementar esse pensamento com dizendo o seguinte: os negócios que vão sobreviver ao coronavírus são aqueles negócios que já estavam se preparando ou que já estavam sendo bem administrados antes disso tudo acontecer, né? Não é depois que começou que eu comecei a aprender sobre gestão e comecei a controlar o meu fluxo de caixa, o meu capital de giro e tudo mais. Não. Já é meio tarde. Já começou assim, tu pode tentar agora, mas tu vai sofrer muito mais do que sofreria se tivesse começado isso muito antes, né? Então, se a empresa já mantinha uma reserva, se a empresa já estava começando a se organizar, se não precisava ter muito das suas vendas pela internet, mas 5% das vendas que ela fazia já era por um canal digital, isso já ia dar uma expertise para ela tão grande, ela já ia sair tão na frente dos seus concorrentes, né, que ia ser difícil para os outros correrem atrás dela quando as pessoas começassem a procurar justamente esse produto ou esse serviço no meio digital. Então, acho que passar por esse período tão complicado assim, sem ter já uma boa gestão e sem ter começado a olhar para todos esses pontos antes, é muito mais difícil do que se tu tivesse dado assim. Eu não estou dizendo foca na internet, eu não estou dizendo seja um especialista em tudo isso, mas se tu tivesse dado um pouquinho de atenção, isso já ia facilitar muito mais a tua sobrevivência agora nesse período. Sim, eu concordo. Agora, claro, vai depender do momento de cada negócio e como que ele se encontra agora que a gente está passando por essa fase. Mas certamente quem já vinha com uma gestão mais adequada tem muito mais tempo para viver, né? Eu estou fazendo um estudo que é daqueles negócios que não vendem produtos e serviços essenciais e que estão surfando bem nessa crise. Eu quero dizer que estão ou mantendo o seu nível de faturamento e lucratividade, ou que até conseguiram subir, né? E o que eu encontrei em comum entre esses negócios é que eles, de fato, garantem as bases de um bom gerenciamento. Eles têm eles têm uma previsibilidade alta de caixa, ou tem altos reservas, ou tem os dois. Ele tem uma orientação para o mercado muito forte.
tem um controle de seus processos internos muito competente. Então, são negócios que, de fato, por mais que sejam de pequeno ou médio porte, eles muito bem estruturados. Então, a boa notícia que eu vejo é que essas coisas podem ser aprendidas, né? Elas podem ser aprendidas e implementadas, né? Claro que o tempo que isso vai demorar vai depender de cada negócio e do esforço de cada empreendedor, né? Mas, de fato, essa é uma outra grande lição, assim, dessa pandemia aí, que ficarão os negócios bem gerenciados, né? Mas eu penso assim também, ó, é uma oportunidade, por mais que tenha sido um grande problemão, é uma oportunidade. Os consumidores não vão embora. Sim. Se teu concorrente quebrou, de repente é a hora de tu ir lá atender os clientes do teu concorrente. Sim. Exatamente. Eu gosto de ver tudo como oportunidade, assim, também, né? Então, quando a gente estava falando o exemplo da Amazon, até eu acho que ele pode ser um ponto fora da curva, porque daí a gente está falando que no interior do Rio Grande do Sul eles entregam em 3 dias, tá? Mas eu não consigo pensar em outra empresa que faz isso também. Então, para livros, pode ser bem mais complicado, né? Mas eu consigo pensar em diversos segmentos, como, por exemplo, produtos de informática, tá? As empresas que trabalham com produtos de informática, tu vai pagar um frete para um computador, é R$150 o frete. E ainda por cima vai demorar pelo menos 3 semanas para chegar. Enquanto se tu tivesse já criando um nome na tua cidade, para um tipo de serviço, de produto que ainda não tá nesse catálogo e que não dá para comprar pela Amazon, porque eles, pelo Prime é bem limitada assim, a possibilidade, né, de produtos que eles disponibilizam. Aí tu consegue se destacar. Isso, por enquanto. Mas é por isso que eu disse, de repente, daqui a 5 anos já é uma realidade, mas por enquanto não é. E por enquanto tu já pode começar a se desenvolver na tua região como uma referência para entrega, para delivery, para fazer qualquer tipo de produto que tu ofereça mesmo, entregar rápido na casa do teu cliente. E é claro que tu vai precisar organizar um pouco a casa, que não vai ser a coisa mais fácil do mundo tu conseguir começar a fazer isso, mas ainda assim eu vejo como necessário. E é um grande passo para qualquer negócio, né? Que é justamente uma oportunidade. Então, quando vocês falaram também que o mercado vai começar a ser muito mais competitivo, eu sempre vi o mercado brasileiro assim como se fosse o mercado norte-americano, mas alguns anos atrás, né? Então, eu vejo que a tendência é que fique cada vez mais competitivo, sim, e que só os melhores vão sobreviver, sim, e que as pessoas e é por esse motivo que é tão importante tu aprender tudo que for possível, tanto sobre gestão, quanto sobre marketing, sobre qualquer coisa relacionada mesmo à realidade de empresas, para nem que seja, não necessariamente tu vai ser o maior no mercado por causa disso, mas para sobreviver, porque senão teu concorrente vai começar a fazer, né? Então é a oportunidade de se destacar, mas também é o que tu precisa para ficar vivo, porque senão... se tu não olhar todos os podcasts do e-gestor, o teu concorrente vai. Exatamente. Muito boa. Agora eu tenho dois pontos aqui para vocês, tá? Eu vejo basicamente 2 opções assim para a empresa agora, pensando no segundo semestre de 2020, tá? A empresa pode simplesmente esperar a situação melhorar para voltar a investir no seu próprio negócio, e daí com esses investimentos eu falo marketing, produção, contratar novas pessoas, expansão, seja lá o que for. Ou ela pode começar a investir o quanto antes para justamente pegar a onda no início, né? Do momento em que vai começar a subir, mesmo que não seja nesse mês e nem no próximo. Claro, isso tudo com bastante responsabilidade aí. O que vocês fariam pessoalmente, assim? Eu posso dizer o que eu estou fazendo no momento. Então, melhor. A gente está investindo, o e-gestor, a gente está investindo em uma sede nova, né, ampliando bastante. Até uma semana antes da pandemia, a gente estava contratando muita gente. Demos uma pausa nas contratações, mas continuamos investindo nas obras para, quando voltar tudo normal, a gente começar a contratar mais gente para poder fazer o e-gestor crescer muito mais. É o que eu estou bem otimista. Eu esperava, no início achei que ia ser bem pior a crise do que está sendo agora, pelo menos para o meu setor. Não foi tão impactante quanto foi para outras empresas, né? Então é como eu vejo com bons olhos que a gente tem muito futuro ainda, né? Eu esperava bem menos, por exemplo, a Bolsa de Valores
chegou a 100 mil pontos semana passada, ou há 2 semanas, agora não me lembro, voltou a quase ao patamar do que estava antes. Isso me surpreendeu muito. O dólar caiu muito recentemente, eu não sei como é que está o dólar hoje, mas ele estava, a última vez que eu olhei, estava 4,80, ele chegou a bater nos R$6. Acho que ele estava uns 5,15 mais ou menos, mas ainda assim... Vamos ver quanto é que está o dólar hoje. Vamos ver. Eu acho que... hoje, quando a gente gravou, né, 5,12. 5,12. Eu acho que a minha visão é a seguinte, que primeiro, de novo, não tem uma regra geral para todos os setores, né? Cada setor foi impactado de uma maneira diferente. E também cada empresa tem uma estrutura de capital diferente, uma estrutura de margem diferente e principalmente uma previsibilidade de caixa e uma reserva de caixa diferente. Negócios que estão capitalizados, que têm uma boa previsibilidade de caixa e que têm margem, esses negócios, no meu ver, é o momento de expandir e tomar mercado que ficou desabastecido porque ou os concorrentes fecharam ou perderam todos. Tá? Então, eu acho que é aquela história de sempre, assim, quando se começa uma grande crise, quem tem caixa, quem está capitalizado, sempre vai encontrar as melhores oportunidades, seja no mercado imobiliário, em qualquer tipo de mercado. Tá? Então, para esse tipo de negócio é isso. Para negócios que dependem de construir o seu caixa dia a dia, ou seja, que não trabalha com contrato, não trabalha com recorrência, e vende para o varejo, a esses negócios, a minha sugestão é que sejam muito, muito, muito cautelosos, porque, como nós vimos agora, nós estamos falando, tem várias cidades aí em bandeira vermelha, nós não sabemos ainda o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, que sejam muito cautelosos em contratar e investir nesse momento. De novo, dependendo das condições específicas daquele negócio, né? Se o negócio tem um caixa muito curto, a minha recomendação imediata é que ele aproveite essas linhas de financiamento emergenciais que foram abertas pelo governo, tem dinheiro barato disponível ali. Eu sei que houve alguma coisa com o plano. Agora o governo vai garantir boa parte do risco, então esses empréstimos devem ser destravados, empréstimos para micro e pequenas empresas. Então tem bastante dinheiro disponível para gerar um respiro, um oxigênio importante para os negócios aí, né? A questão de investimento, então, de novo, assim, vai depender do caixa e do setor da empresa. Havendo oportunidade de investir e tendo alguma maneira de calcular o risco, ou seja, de sair da incerteza e ir para o risco, né, porque o risco, em outras palavras, é eu ter o cálculo, né, alguma probabilidade. Ela pode não ser exata, mas eu tenho alguma ideia de probabilidade. Incerteza é não saber nada do que vai acontecer. Não. Nós estamos aí, acho que em momentos a gente está em risco e em outros momentos a gente está em incerteza. Mas havendo alguma possibilidade de se enxergar, uma probabilidade interessante de se fazer um investimento mesmo com um nível mais importante de risco, porque risco sempre vai investir, né? Risco de empreendedorismo, não existe empreendedorismo sem risco. Então, pode ser uma luz verde ainda. Exatamente. Se o negócio não atende ao público também, né, diretamente na loja, mesmo com essas bandeiras, não necessariamente ele vai parar. Então esse é um ponto interessante aí que às vezes a pessoa pode ler o decreto ou pode olhar para a loja do lado da sua e achar que tem que parar também, mas não são todos, né? Então se tu faz venda por telefone, se tu não atende diretamente ao público, são alguns cuidados, como por exemplo, a capacidade máxima de lotação do teu local de trabalho, tá? Tem que estar pela metade, então se cabe pelo alvará 50 pessoas de lotação dentro da tua loja, pode colocar até 25 funcionários trabalhando e seguir ligando, então, com as regras de distanciamento, de 2 metros um do outro e tudo mais. Então, esse é um aviso que eu gostaria de dizer, porque eu sei que tem muitas empresas que trabalham com isso, né, e que não vai parar, de repente, para ler um decreto estadual, assim. No Rio Grande do Sul está sendo assim, mas é bom também dar uma olhada nisso e ver se a sua empresa realmente precisa parar. Porque, como regra geral, pelo que eu estou sabendo, as empresas que não atendem ao público
independente do risco em que o município se encontre, elas não necessariamente precisam simplesmente parar de funcionar, né? Sim. É uma coisa que eu daria uma olhada aí também para... E eu acho que outra coisa é a seguinte, né, que o mundo não vai acabar. Então, assim, é um momento muito difícil e é natural que exista bastante receio, né, no momento que se pare alguns investimentos, assim por diante, dependendo do negócio, mas o mundo não vai acabar. Então, a questão é como pensar, como se imaginar, se preparar para essa retomada. Como comentei, já vem ocorrendo. Então, essa é a boa notícia, ela já vem ocorrendo. Foi feito um estudo pela McKinsey, que é uma empresa, uma consultoria global, McKinsey Company, e eles fizeram um estudo de quando houve aquele crack da bolsa em 2008, 2009, ali nos Estados Unidos, né, se não me engano. Sim, 2008. 2008, né, foi uma... Eu perdi dinheiro na época, eu lembro bem. Foi uma quebradeira muito grande. Nos Estados Unidos houve efeitos aí no mundo inteiro, desdobramentos no mundo inteiro. E o que eles encontraram? Eles encontraram alguns padrões daquelas empresas que eles chamaram de resilientes, que são empresas que retomaram o seu crescimento numa velocidade muito maior que as maiores 500, algumas delas estavam entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas que tiveram então um desempenho ótimo logo depois da crise, né? Então, o que eles encontraram? Encontraram o seguinte, que eles chamaram de destravar o balanço, que é garantir liquidez, gerar um gabinete de guerra para garantir liquidez, repensar o seu modelo de negócio e encontrar novos padrões de consumo. Então, tem vários estudos hoje aí sobre novos padrões de consumo, nós falamos sobre alguns deles. Então, eu acho que isso nos traz subsídios importantes também, né? Eu pensar o que eu, eventualmente, tenha que mudar na minha empresa, pensar como que eu posso tornar a minha empresa líquida. Um outro efeito que vai acontecer naturalmente agora é as empresas terem maior caixa de agora em diante, principalmente aquelas que têm uma menor previsibilidade das suas entradas de vendas. E será que vão ter? Eu acho, inicialmente eu acredito que sim, eu tenho um bom grau de segurança. Porque isso é um problema psicológico às vezes, sim, né? Dizendo de controle financeiro, as pessoas têm um problema de, não, eu quero gastar, isso acontece. Sim, não, eu acho assim, que é aquela coisa, né? É a mesma lógica, a lógica de trabalhar com capital maior, é a mesma lógica das famílias que logo depois do anúncio da pandemia vão para o mercado comprar um monte de suprimento, quero dizer assim. Papel higiênico. Isso, toma um custo, vai lá, compra um monte de papel higiênico e comida, né? Então, na empresa, o que é isso? Toma um susto, senta em cima do caixa. Senta em cima do caixa. Agora, isso, o que acontece? Tu falaste de efeito psicológico. Estabilizando a situação toda, esse efeito acaba desaparecendo, né? Mas, de novo, eu acho que as empresas não esquecerem disso e que conseguirem manter um caixa maior, num outro ciclo econômico que vai vir, porque sempre vem, a economia ela funciona em ciclos, né? Aumenta o endividamento, aumenta o consumo, tá todo mundo ganhando bem, depois o endividamento sobe até um ponto... Aparece uma pandemia. Isso, ou aparece uma pandemia, qualquer coisa dessa. Uma guerra. A economia trabalha em ciclos. E quem sobrevive ao longo do tempo, tem estudos que mostram isso, quem sobrevive e cresce ao longo do tempo mais é um dos fatores é manter boas reservas, né? Ou uma altíssima previsibilidade de caixa, né? Não é por acaso que a Amazon tem lá, o Amazon Prime, um terço da população americana assinando mensalmente, né? Então Ei, Diego, sobre isso, sobre ciclos, eu falei em outro podcast falando sobre o Covid, né? Que eu não acho, na minha ignorância, que tenha sido a pior crise econômica do Brasil. Eu tenho quase 40 anos e eu já vi outras coisas acontecerem, como, por exemplo, a época que o Collor trancou as poupanças, congelamento de preço pelo Sarney, e já tinha menos empresas disponíveis por causa da inflação, a inflação era gigantesca. Eu acho que eu não saberia dizer se é maior ou não, porque não tem os números. De repente, em números é maior, mas eu não sei, né, porque a economia é maior. Por exemplo, a crise de agora é maior que a crise de 29 em números. A crise de 2008, eles já falavam em uma crise maior que a de 29. Mas o impacto econômico da de 29 me parece ter sido muito superior
Eu acho o seguinte, que se nós pegarmos o Brasil de hoje, ele é um Brasil, em números absolutos e relativos, mais próspero que naquela época, porque eu acho que essa crise assusta muito, porque é a grande primeira crise que nós temos no Brasil após uma estabilidade econômica, porque o dia a dia, até o Plano Real em 94, se não me engano, era o caos econômico, hiperinflação, assim, aquelas coisas malucas, entrava todo mundo recebia o salário, então tem muita gente... Tinha que comprar no primeiro dia, né? Tinha que comprar no primeiro salário, dia. tinha que ir correndo comprar no supermercado, e no outro dia não valia mais nada. Sim, quando a inflação explodia, os caras tiravam os produtos do supermercado, virava uma economia de escambo, mercado negro. Eu quero dizer assim, o dia a dia econômico do Brasil era um caos total, né? Então essa é a primeira grande crise que nós temos depois da estabilidade econômica. Então eu acho que até a gente consegue medir a crise melhor hoje. Mas eu concordo contigo assim que e eu acho que um outro ponto aí é o seguinte, Davidson, que antes, por exemplo, em 29 aconteceu aquela crise desgraçada, né, gigantesca, mas o tempo de recuperação era muito mais lento que as crises que nós vemos hoje. Sim. Pega a crise americana, né? Poxa, ali em 2008, então aconteceu aquela crise. Poucos anos depois, a gente já estava vendo uma curva de desemprego caindo vertiginosamente, né? Sim. Então, o Brasil também sai de uma crise e com uma certa velocidade, embora o Brasil venha mais ou menos estagnado aí há vários anos, mas eu quero dizer, a recuperação das crises acontece de maneira muito mais rápida também, porque a economia é muito mais dinâmica, é muito mais veloz. Então, eu acho que tudo isso leva ao seguinte: bom, eu, pequeno empreendedor, sento, coloco todos os meus números na mesa, vejo o que eu posso fazer e digo, ok, vamos tocar o barco. Então, o que eu preciso fazer para sobreviver nesse período e lá na frente vencer? Ter essa visão de longo prazo e gestão, né? Ter uma capacidade, aumentar a sua capacidade de gestão não tem outra maneira, através do estudo, através de procurar as melhores fontes e trabalhar o melhor que puder para se readequar a esses novos tempos. Né? Sim. Mas ainda assim, claro, não é a pior, mas pro Brasil, eu acredito que seja pior do que 2008, vocês concordam? Sim, 2008 foi mais financeiro mesmo, né? Eu não vi o impacto real nas empresas lá. Eu acredito que o pacto, que não foi sentido o grande impacto no Brasil, porque o consumo interno ele ainda se manteve muito bom, não é? Exato. As causas dessas duas crises são completamente diferentes, né? Em 2008 foi uma bolha imobiliária que desarranjou toda a economia americana. E o Brasil, isso é curioso, o Chile sofreu terrivelmente naquela época, e nós não. Mas isso, claro, que foi bom nós termos sofrido menos. Mas nós sofremos menos porque nós somos uma economia muito menos conectada globalmente do que a economia chilena, que é uma economia mais aberta, mais liberal. Né? O Chile já vem há várias décadas, eles têm um padrão de vida muito maior que o nosso, tem uma renda per capita e um coeficiente uma renda per capita muito maior, um coeficiente de concentração econômica muito menor. Então, assim, economicamente o Chile é um país muito melhor que o Brasil. Então, naquela época, a causa ela era externa, e como tu bem falaste, Escobar, o consumo interno, ele não teve o que aconteceu agora. O que aconteceu agora é o seguinte: o dinheiro para de circular, as empresas param de faturar. Né? E conhecendo um pouco de gestão, nós sabemos que se uma empresa não vende, ela não tem como manter os seus custos e despesas, né? Manter em dia o pagamento dos seus custos e despesas. Isso vai gerar desemprego, o desemprego gera uma outra, por mais que depois abra a economia, gera uma queda no consumo, né? No consumo nível estrutural. E tudo isso é muito negativo. Então, assim, as causas são completamente diferentes. Vamos dizer que as duas crises tiveram causas artificiais. Lá foi especulação imobiliária, né, devido aos bancos estatais garantirem os empréstimos. Se criou uma espécie de pirâmide financeira garantida pelo Estado americano. E aqui nós temos a suspensão da atividade econômica. Né? E isso é uma coisa, e isso nos ensina o quê? Que a riqueza ela tem que ser permanentemente criada. A economia ela é uma bicicleta, se ela para, ela cai.
né? A riqueza, ela não brota do chão, por assim dizer, né? A economia ela tem que estar funcionando permanentemente. Os empreendedores têm que estar empreendendo, criando novos produtos e serviços, a população no geral tem que estar comprando, senão não tem poder de compra, não tem dinheiro. E aí acaba tudo. Só para fazer uma comparação interessante, né? Eu acho que dá para a gente analisar também da seguinte forma. A gente tem uma informática que ainda tem os seus custos fixos, mas parou de comprar do fornecedor porque não está conseguindo vender, tá? Então não preciso mais comprar, ainda tem os produtos aqui em estoque na minha empresa. O fornecedor que vendia o teclado por R$100, por exemplo, ele tem os custos fixos dele, vendeu uma quantidade menor. Isso vai fazer com que na próxima vez que ele faça a venda, o custo que ele vai cobrar por aquele teclado de R$100, ele seja mais elevado, justamente para conseguir manter os custos fixos que ele teve durante esse período, né? Então, a tendência é que também as coisas fiquem mais caras, assim, e principalmente com o impacto do dólar e tudo mais que subiu. Todo o ciclo, ele ainda por cima, o poder aquisitivo do brasileiro é possível que caia, né? Porque as coisas tendem a ficar mais caras. Eu ando acompanhando alguns produtos, por exemplo, até que eu estava de olho para justamente facilitar aqui a nossa gravação, e teve um dos produtos que era uma webcam um pouco melhor que eu queria comprar, ele simplesmente subiu de R$380 para R$800. Deve ser um impacto, aí talvez seja um impacto do dólar e talvez da queda também. Mas eu acho que essa queda de poder aquisitivo, embora alguns produtos tenham subido no momento, nós talvez vamos observar ela nos próximos meses aí com inflação. Porque nesse mês o mês passado aconteceu algo inédito no Brasil, nós tivemos deflação. Os preços, na verdade, caíram porque, como os estoques estão muito altos, tem muita gente que está baixando os preços para conseguir desovar esses estoques, né? Então, a deflação, do ponto de vista de crescimento econômico, é visto com maus olhos porque mostra uma quebra da atividade econômica de modo geral. Mas sim, eu acredito que nos próximos meses, se essa moda de imprimir dinheiro, que é o que estão fazendo nos Estados Unidos no momento, em outros bancos centrais pelo mundo, para garantir liquidez no mercado, os caras entregando nos Estados Unidos estão entregando cheque mensal por correio, né? Ou no Brasil também, os benefícios todos, e isso, claro, para a população de baixa renda ajuda muito, mas essa infusão chama de helicopter money, né, dinheiro de helicóptero, essa infusão de dinheiro artificial na economia pode gerar, logo ali adiante, uma curva de próprio preço, generalizado de preços que nada mais é do que inflação. Sim, com certeza. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse programa, nos segue no Spotify, deixa o seu gostei aqui no YouTube, se está vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e deixa nos comentários o que tu achou sobre o episódio, tá? Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais, abraço. Tchau.